nesse momento em que nós iniciamos mais um projeto e ele se chama Papo na Câmara. E esse Papo na Câmara, ele vai discutir temas atuais diretamente com a população, tendo não só a presença aqui dos nossos parlamentares através dos seus projetos de lei, como membros da sociedade civil organizada. E hoje nós vamos, para esse nosso primeiro episódio, tratar de um tema delicado, porém urgente. Adultização infantil, impactos e consequência. Mas será que esse tema só surgiu agora ou ele já vinha paralelo ao nosso cotidiano nas redes sociais? Para tanto, nós iremos conversar com o vereador Thales Maia, autor do projeto de lei, que agora já é lei no município, que proíbe o uso de aparelhos celulares na escola. No momento, nós somos regidos por um decreto federal, mas se em algum momento esse decreto deixar de vigorar, for revogado, o município segue com a sua lei municipal. Conversaremos com o professor e também advogado, professor da Rede Estadual de Ensino, Gilson Julião, para a sua experiência de sala de aula. A gente conversa aqui também com a vereadora Milena de Apoio. Ela protocolou, na semana passada, um projeto de lei aqui na casa que proíbe o uso de conteúdos inadequados nas práticas pedagógicas de nossas escolas. Nós vamos conversar também com a professora e conselheira tutelar Ana Letícia. Ela traz a experiência com jovens e adolescentes e também das famílias de nosso município. Iremos conversar com o perito digital. Esse nos conhece por trás das telas, então aquele modo anônimo não existe para ele, viu? E a gente vai conversar também com um advogado especialista em ilícitos digitais. É isso mesmo, minha gente, tem ilícitos digitais. Então, é mais um parceiro nosso, servidor aqui da casa, que vai discorrer sobre esse importante tema. Então, a gente começa, é uma roda de conversa, vocês terão a oportunidade de conversar com a gente a qualquer momento, e a gente inicia com Milena, falando um pouquinho desse seu projeto, que tende a fazer com que nós tenhamos práticas pedagógicas mais construtivas e que não façam uso de recursos, como posso dizer, dúbios, né, vereadora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal, né? Momento muito importante aqui com vocês. É sempre muito bom receber vocês aqui em nossa casa. A gente costuma dizer que aqui é a casa do povo. E, de fato, aqui se torna ainda mais a casa do povo quando vocês estão aqui com a gente. E, claro, não poderia deixar de iniciar esse momento me apresentando. Apesar de muitas pessoas me conhecerem, mas eu gosto, eu acho importante. Meu nome é Milena, estou vereadora aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Tenho 22 anos, estou no meu primeiro mandato. E quando eu fui analisar esse projeto, eu fui realmente de acordo com aquilo que eu vivenciei enquanto aluna e também o que a gente tem visto nas nossas redes sociais. Queria desde já aqui dar um bom dia, né, parabenizar toda a participação do vereador Thales, Gilson Julião, que está aqui com a gente, da conselheira Ana Letícia e também do perito digital Jadiel e o nosso advogado aqui também presente, o Igor. Na hora da gente tratar assuntos como esse, de fato, às vezes é até muito difícil a gente entender. E eu espero que a gente possa ter também a oportunidade de debater isso também com os pais, também, de fato, com os adultos de nossa cidade, que seja à noite, né? Eu deixo aqui o pedido já à Câmara, que seja à noite ou final de semana, mas que a gente também possa discutir isso aqui com os pais de vocês, que também é um assunto muito importante, para que a gente venha debater, que a gente venha escutá-los, que a gente venha, de fato, entender o que tem acontecido. O projeto de lei de minha autoria, eu fiz ele no mês de junho, né? Está protocolando ele agora. O que seria protocolar? A gente faz um projeto aqui de lei na Câmara e ela começa a passar por grupos importantes aqui na Câmara. Grupos que vão decidir também, de fato, se é constitucional. Toda lei que a gente produz aqui, ela é passada por grupos. Se é de construção, vai passar por um grupo que entende um pouco mais de construção, até que chegue à mão do prefeito, que é um voto também muito importante. Então, quando eu fui fazer esse projeto, eu tinha passado por uma escola e tinha visto uma situação. Essa que eu me recordei completamente de mim, enquanto aluna. Eu tinha 14 anos, se eu não me engano, no ano de 2016. E eu presenciei uma apresentação com crianças de 14 anos na escola, dançando uma música do momento, cantora do momento, de fato, mas uma música completamente escandalizadora. Uma coreografia
digamos que perto do TikTok, era muito pequena, né? Muito baixa, mas estava lá sendo feita a apresentação. Vocês aqui são todos terceiro ano, são segundo ano, primeiro e segundo ano, não é isso? Pronto, então aqui a maioria vai ter entre 15 e até 17 anos. Tem alguém mais velho do que isso? Mas é mais ou menos a idade. Então, aqui estamos lidando com crianças, de fato, adolescentes, de 17 anos. Mas imagine uma criança de 14 anos, dançando uma música completamente com uma letra que fala, de fato, sobre o corpo e o que ela vai fazer com o corpo. Vocês concordam que, de fato, isso pode ser feito dentro de uma instituição escolar? A gente costuma escutar na nossa casa todo tipo de música. Por quê? Nós estamos em casa. Estamos em casa, estamos com fone de ouvido. De fato, está incomodando quem? Ninguém, né? Mas e quando nós estamos dentro de uma escola, uma instituição importante, onde vocês estarão apresentando para crianças de 3 anos de idade, que a gente tem isso aí dentro das creches, elas também recebem apresentações escolares, elas participam. E quando vocês forem fazer a apresentação, que os pais de vocês vão estar presentes, vocês vão pensar um pouquinho mais sobre a música escolhida e a coreografia? Ou todo mundo aqui vai conseguir ir até o show tranquilo? Não, né? A gente vai pensar um pouquinho mais. A gente viu alguns fatos, né? A internet ela não mostra tudo, e principalmente quando se envolve crianças e adolescentes, a internet ela protege muito, de fato. Então, quando você vai pesquisar na internet o que é que está acontecendo dentro das escolas, minha gente, nem tudo é exposto, não. E vocês sabem melhor do que eu disso. Vocês estão dentro de uma escola. Tudo o que acontece lá, nós aqui de fora sabemos. Tudo que vocês assistem de aula, nós sabemos aqui fora. Tudo que vocês conseguem fazer dentro do intervalo escolar, nós temos noção, nós não temos noção. Então, de fato, quando você pega notícias na internet, que ainda assim, pouco vinculadas, certo? Não ganham tamanha proporção, apesar de ser muito preocupante, não aparece num jornal, não aparece numa mídia, de fato. O máximo que uma notícia chegou, que eu consegui, foi na Band. E quem aqui assiste a Band? Porque eu acho que eu nunca nem coloquei nesse canal. De fato, a gente nem consegue assistir mais TV. Mas aí a gente encontra notícias. Conselho tutelar, pura festa para crianças, aonde? Dentro de uma escola, com músicas de conteúdo inadequados. Eu vou usar inadequados porque aí vai entrar conotações pesadíssimas, vai entrar aí a questão também da apologia ao crime, da questão às drogas. Gente, estamos na escola. De fato, isso, a gente vai aprender isso dentro da escola. A gente vai ouvir isso dentro da escola. É isso que a escola deve passar para a gente? Se, de fato, nós gostamos de ouvir isso, o local não é dentro de uma escola, e muito menos fazendo uma apresentação. E aí você também vai ali para a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde uma apresentação foi feita por crianças, também com conotações de cunho realmente, de fato, inadequados. A gente tem acesso a isso na internet, de fato, como eu falei, a gente não tem noção completa do que acontece dentro das instituições de ensino, somente vocês, alunos. Então, eu, enquanto uma aluna de 14 anos, eu achei super normal. Caramba, as meninas escolheram uma música do momento, né? Colocaram uma roupa que elas queriam colocar, elas montaram a coreografia. Na minha época, tinha muita coreografia na internet. Eu digo minha época, mas não tem esse tempo todo, né? Só tenho 22. Mas, de fato, você encontrava coreografias na internet, onde o pessoal pesquisava lá e tinha a coreografia pronta, você ensaiava com aquilo e você apresentava na escola. Eu só tinha 14 anos. Por mais que eu viesse de um ambiente religioso, eu entendo que é uma escolha individual da pessoa, aquilo que ela vai apresentar, certo? E eu achei super normal, deixando claro, a música não foi escolhida por professor, não houve maldade por parte do professor. Também não foi uma música escolhida pela diretora. De fato, não foi escolhida pela diretora. Então, que culpa eles teriam das meninas se apresentarem desta maneira? Nenhuma, não é? A gente olhando assim, vocês conseguem compreender que alguém aqui, diretor, professor, tem culpa? Alguém aqui que reconhece que eles têm
Por favor, levante a mão. Exatamente. O professor ou o diretor deve, sim, cuidar do ambiente escolar. A gente faz tudo o que quer dentro da nossa casa. Vou falar por mim, porque eu moro com a minha mãe. Apesar de eu ter 22 anos, eu não faço tudo que eu quero dentro da minha casa. Eu tenho mãe e ela é quem realmente toma de conta da casa e diz: olha, de fato, tem uma hora para chegar. De fato, vamos conversar para onde você vai, a hora de saída. E tem todo um diálogo, certo? Então, assim, a gente não faz tudo o que a gente quer dentro da nossa casa. Então, por que a gente faria tudo o que a gente quer dentro de uma escola? E por que, quando a gente faz, o diretor ou o professor que está regendo o projeto, ele não presta atenção no que está acontecendo? Porque ele não olha e diz: caramba, o que é que os alunos vão apresentar? E principalmente quando se trata de coreografias e projetos importantes que serão apresentados por uma grande massa, certo? Que nem eu falei, quando a gente vai apresentar para os pais, né, a gente presta muita atenção. O que é que a gente vai entregar para os pais? O que é que meu pai vai assistir quando for na escola? Mas quando é apenas para os alunos, nem sempre a gente pensa. Então, o projeto ele diz o seguinte: que está proibida nas dependências das instituições de ensino, tanto privada quanto pública, a utilização de músicas, vídeos e coreografias que apresentam aí conteúdo de apologia ao crime, incitação ao uso de drogas ou substâncias ilícitas, enfim. Tudo isso já é proibido, certo? A gente não pode fazer isso, mesmo que não haja uma lei. Já existem também leis federais que dizem: olha, isso aqui não pode, de fato. Mas quando a gente também não tem conhecimento, a gente acaba também infringindo a lei por não ter o conhecimento. Então, muito também não era discutido sobre isso. Que você começou o nome? Que Larissa falou, a responsabilização de professores e diretores. Que aqui o projeto ele também diz que em caso de omissão da gestão escolar, que no caso é você não prestou atenção no que o aluno ia apresentar, no que a diretoria ela iria apresentar, você está se omitindo. É uma responsabilidade sua, certo? Vou aqui tentar exemplificar o máximo para vocês de maneira muito fácil. Vocês chegaram aqui hoje. Imaginem só se tivesse um vereador dançando TikTok aqui na frente, com todos os gestos possíveis, de costa, tudo aquilo que a gente vê no TikTok. Vocês iam achar muito engraçado? De fato, muita gente ia entrar aqui e ia rir bastante. Mas tem aqueles que iriam olhar assim e iria pensar: caramba, que estranho. Por favor, quem achar estranho, levanta a mão. Isso, gostei dessa galera. Pois é, quando a gente entrar na escola de vocês, que pegar uma apresentação completamente escandalosa desta maneira, nós também vamos olhar da mesma forma. Que negócio estranho, o que é que está acontecendo aqui? É um ambiente escolar, assim como vocês iriam pensar. É uma Câmara de Vereadores. Então, pessoal, o projeto está em tramitação, vai passar pela votação de alguns vereadores e será passada para o prefeito. Mas tudo isso que a gente trabalha aqui dentro dessa Casa de Lei é pelo cuidado com cada um de vocês, certo? É pelo bem de cada um de vocês. E alguns, eu já estou no meu horário, é? Ah, perdão, eu vou ser mais rápido. Então, assim, de fato, nós se preocupamos com vocês, certo? Mesmo que seja de maneira no currículo escolar, às vezes é uma infraestrutura da sua rua, nós estamos aqui, cada um dos vereadores, para trabalhar de maneira efetiva por vocês. Vocês vão ter aí também a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês, fazer perguntas, né? Porque, pelo visto, vai ser um diálogo bem rápido também. Mas fiquem à vontade. Todos os projetos, de fato, são pelo cuidado com vocês. Vocês podem até dizer: Milena, mas é só uma dança de TikTok. E é tão famosa na internet, e na internet todo mundo faz. Mas, de fato, a escola não é a internet. E se nós devemos ter cuidado com aquilo que postamos na internet, por que não também ter bastante cuidado com aquilo que nós estamos entregando nas nossas escolas? Pessoal, muito obrigada. Eu falaria muito mais, né? Mas o tempo está bem corrido. Obrigado, vereadora. Amigo Thales, o senhor tem seu projeto já é lei com relação à utilização de aparelhos celulares. Como o senhor vê essa questão? Bom dia, Antônio. Bom dia aos colegas vereadores, Gilson, vereadora Milena,
né, a conselheira tutelar Ana Letícia, Jadiel Mestre, Igor Ferreira. Bom dia, né, todos vocês, sejam bem-vindos aqui à Casa do Povo, a casa de vocês, né, a Casa do Povo de Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro, eu queria, Antônio, antes de falar do projeto de lei, a gente falar sobre o tema, né, adultização, né, mas o que é isso? A gente precisa, antes de abordar os outros temas, a gente entender o que é a adultização. Eu não sei se vocês assistiram o Fantástico do último domingo, fez uma reportagem incrível, né, falando sobre a adultização, sobre principalmente o conceito, que é justamente o quê? A perda da infância. O que é a perda da infância? A criança, ela nasceu, isso não está descrito, né, não existe uma lei que diz que a criança deve nascer para brincar e estudar, mas a nossa sociedade, ela conviveu com isso. A criança, ela cresce, ela passa seus primeiros anos de vida, ela começa a brincar, começa seu aprendizado, começa a educação em casa. E o que é a adultização? É a antecipação dessa situação, né? E aí a gente vem para as questões das redes sociais. Os meninos são mais novos, mas eu, Jadiel e Gilson, né, na nossa infância, a nossa tela de computador era a rua de casa, né, quando a gente jogava bola, brincava de esconde-esconde. Né? Hoje em dia, as crianças com, às vezes, 1, 2 anos de idade já estão de arrasta para cima. Né? Já estão com um tablet na mão, já estão brincando. Então, isso aí é em decorrência, claro, da tecnologia, que ela é importante. Né? A tecnologia veio para ficar e cada dia mais as situações elas vão se avançando, mas a gente tem que ter um grande cuidado com relação a isso. Né? E aí vem o uso excessivo das redes sociais, o uso excessivo da internet, né? Vem essa questão da utilização da imagem da criança e do adolescente, e posteriormente, depois a conselheira vai poder, né, explanar um pouco mais sobre isso, mas esse excessivo uso da internet, da rede social e expondo imagens de crianças e adolescentes, e o pior, com o objetivo apenas de faturar, de monetizar, de receber dinheiro, ganhar dinheiro. Essa é a preocupação. E essa não é uma preocupação que ela vem de agora. Ela voltou a ser rediscutida agora, porque viralizou, né? E aí, quando viraliza, o país para, a Câmara dos Deputados para discutir, a Assembleia Legislativa provavelmente vai discutir. Aqui na casa já temos projetos de lei, como da vereadora Milena, a vereadora Jéssica também apresentou, o vereador Irmão Soares. Tem esse meu projeto de lei já com relação aos aparelhos celulares no âmbito da escola, mas é um tema que, após ser viralizado, que levou à tona, e aí faz, né, e aí parabeniza a vereadora Milena, quando ela fala, né, da utilização, né, dos termos musicais e pejorativos com relação à criança e adolescente. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é bastante claro, né, principalmente na divulgação em imagens de crianças e de adolescentes. E quando você faz essa vinculação com conteúdos inapropriados, aí se torna ainda mais grave. Né? Então, esse é o ponto central que a gente vem aqui para discutir, trazer esse debate para vocês, que é um debate entre a sociedade, mas é um debate que ele está começando aqui nessa casa, mas também deve ser um debate na casa de vocês, na escola de vocês. O meu projeto de lei, né? Quando eu fiz a proposição, ainda não tinha virado lei nacional. Né? Em alguns municípios já tinham sido aprovados projetos de lei, né, vedando a utilização dos aparelhos nas escolas. Inicialmente, você vê, né, uma situação que é aquela a questão da atenção, né, o uso excessivo das redes sociais. Os estudos apontavam que estavam atrapalhando a pedagogia e o ensino dos alunos. Né? Então, veio essa minha ideia, essa proposição da gente aqui em Santa Cruz do Capibaribe instituir, né, proibir a utilização, abrindo algumas exceções, claro, quando o aparelho celular ou tablet ele é utilizado para fins pedagógicos, ou até pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência que precisam desse aparelho. Então, a lei ela veda, mas ela abre essas exceções que pode ser utilizado para fins pedagógicos, para consultas, né, desde que permitida, mas ela traz essa proibição. Né, e, inicialmente, com esse sentido, né, de evitar com que a utilização das redes atrapalhe a concentração do aluno na sala de aula. Mas, ao longo do tempo, a gente vai observando esses outros pontos. A partir do momento que a gente proíbe, né, essa utilização, já há uma diminuição,
na utilização desses aparelhos de forma inapropriada. E aí a vereadora Milena ela é feliz quando ela apresenta esse projeto de lei, né, quando traz algumas vedações, impondo ao poder público, impondo às escolas algumas vedações legais, mas esse é um debate que a gente tem que amadurecer bastante, né? Vocês são bastante jovens, mas tem que começar por vocês, tem que começar esse debate nas escolas, né, sobre até onde a gente vai, sobre os riscos, né, sobre... E aí, Jadiel, quando você for falar, aí vem os outros pontos além disso, né? Vem a questão da violência, vem a questão da pedofilia, vem a questão da agressão, né? E são vários pontos que a gente, quando a gente tem um estatuto que é muito duro, né, com relação à criança e adolescente, a gente tem que perceber isso. E o ambiente da internet ele não é um ambiente sem dono, como se diz. Tudo pode ser postado. E, às vezes, o que viraliza, e, às vezes, a busca por likes, né, a busca por mais seguidores, faz com que se exponham situações que, pela nossa legislação brasileira, ela é totalmente vedada, ela é proibida, com vistas a preservar a criança e o adolescente. Tá certo, minha gente? Eu vou concluir aqui minha fala, mas o debate aqui vai continuar. Depois vocês vão poder fazer perguntas aqui também a gente, né, sobre esses temas que são de bastante relevância. Desde já, parabenizar a atenção de vocês, a disposição de vocês estarem aqui, dos professores e das escolas, para a gente discutir um assunto tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado meu amigo. Nos deu mais tempo, né, para sobrar tempo para que vocês possam fazer as suas perguntas. Amigo Gilson Julião, professor da Rede Estadual de Ensino, nós tivemos uma dinâmica que já modificamos já. Faça aqui a sua explanação, a sua visão de quem está em sala de aula, lá na escola... É a Maria Lúcia, não? Qual é a escola? Luiz Alves. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Queria saudar especialmente o professor Danilo, o professor Inácio, aqui presente, colegas da escola da Rede Estadual, alunos da querida Escola Pazuzinha, que é primeiro ano e segundo ano, é isso? Primeiro ano e segundo ano. E falar da Escola Pazuzinha eu me sinto muito em casa, porque me graduei lá, inclusive em janeiro, quando fui chamado nessa missão de voltar à sala de aula como professor, eu queria muito estar lá no Pazuzinha, mas graças a professores competentes, como Danilo e Inácio, já estavam toda preenchida a carga horária lá, e estou aqui vizinho a vocês na escola Luiz Alves, como professor lá do ensino médio. E aí, saudando vocês, saudando todos os adolescentes e adolescentes aqui presentes, professores, saúdo a conselheira Ana Letícia, professora também, extremamente competente no que se propõe a fazer, Jardiael, também, que tenho aprendido muito, especialmente com relação às tecnologias, com você, doutor Igor, advogado aqui desta casa, meus colegas de bancada, Thales Maia e Milena. E hoje foi me dada a missão aqui de falar um pouco sobre a experiência na sala de aula, já que estou na rede estadual. E a gente tem uma disciplina, inclusive, e acredito que vocês tenham também, que é a disciplina de cultura popular, digital e contemporânea, que quando fui para a Escola Luiz Alves também fui me dada essa missão lá, junto, além dessa disciplina, da aula também no EJA. E aí, senhores e senhoras, é tão importante essa disciplina da gente fazer esse trabalho com relação às tecnologias. A gente muitas vezes entende e pensa que a tecnologia, as redes sociais e as mídias digitais como um todo, e o sistema todo integrado nesse sentido aí, é como se ele fosse um mundo paralelo, mas na verdade ele não é. Ele se integra. O que a gente faz no dia a dia é o que a gente faz nas redes sociais. Não existe uma diferença entre redes sociais e sociedade. Quem faz a rede social não é um computador. O celular não é um robô que você vai lá que programa ele, que ele vai fazer o que está programado. Na verdade, o que a gente faz no dia a dia é o que a gente transpõe para fora. Quando a gente, por exemplo, fala de fake news, a gente está falando de fake news especialmente com um termo mais atual, pelo menos para a gente, talvez para vocês adolescentes não, mas a fake news no mundo normal da gente é mentira. Né? Mentira existe desde que o mundo é mundo. Então não existe esse parâmetro de diferenciar o que é o digital do que é o mundo físico. Né? E aí,
uma questão importante que o vereador Thales traz, e a vereadora Milena também, porque essa Câmara tem um papel importante, embora, Ana Letícia, a gente tem o ECA, em todos os espaços que eu estou, até porque já fui conselheiro tutelar também de 2008 a 2011, e eu acho que entendo que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, embora muitas vezes ele foi tentado ser ridicularizado, menosprezado, em muitos momentos, a gente tem um momento agora oportuno, inclusive com essa discussão que o Congresso Nacional está trazendo. Ontem, inclusive, foi tratado também sobre a aprovação de uma lei para regulamentar isso. Mas lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que é da década de 90, ou seja, a gente já tem aí 35 anos, completou agora em julho, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é um instrumento legal importante, que muitas vezes ele fica ali guardado, mas que dentro do próprio Estatuto da Criança e Adolescente ele tem todos esses parâmetros, inclusive legal, e penalidades relacionadas especialmente quando é cometido crime contra a criança e adolescente, inclusive no mundo virtual, no mundo digital. Eu não gosto nem de utilizar o nome mundo virtual, porque fica parecendo que é uma coisa que ela está para além do que a gente está no dia a dia, e na verdade não é. Então, a gente tem essa perspectiva de trazer também o Estatuto da Criança e Adolescente, e uma discussão nova que partiu dessa semana, depois da divulgação daquele vídeo que trata sobre, especialmente, a adultização da infância, é que uma nova discussão também está em torno de um ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, digital. Ou seja, é pegar o Estatuto da Criança e Adolescente, que já existe, né, que é para mim para mim não, é, na verdade, uma das maiores inovações jurídicas com relação à defesa da criança e adolescente e à proteção da criança e adolescente, que muitas vezes se distorce o que é o Estatuto da Criança e Adolescente, colocando como se fosse para proteger de forma desmedida aqueles adolescentes que cometem ato infracional, e, na verdade, é o contrário. Então, quando você olha no mundo inteiro, não existe uma legislação tão cara, tão importante como o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele precisa ser revisto, precisa ser trazido para a tona para a gente discutir isso. E aí, como experiência na sala de aula, a gente, especialmente da rede estadual, tem uma facilidade, porque já desde 2015, a lei, até anotei aqui, 15.507, ela já prevê, na época ainda do governador Paulo Câmara, que nas escolas da rede estadual de Pernambuco é proibido o uso de celular, a não ser para fins didático-pedagógico ou para algum tipo também de recreação pedagógica. A gente também não pode usar, e às vezes eu vejo os alunos reclamando, eles dizem, mas vocês são muito antigos, não quer que use o celular na sala de aula? Não, a gente quer que use. A gente quer exatamente que use o celular de forma cuidadosa, de forma medida, e que ele possa ser um instrumento pedagógico. E aí eu digo como experiência própria, porque além do ensino médio, eu dou aula também numa faculdade lá em Belo Jardim. E é impressionante porque lá também todos são adultos. Todos são adultos. E lá não é proibido usar o celular. E eu também me incomodei bastante, porque não é proibido, e a gente não está tratando de adolescente, de criança, porque muitas vezes fica também como se estivesse culpando os adolescentes. Na verdade, não é isso. É o adolescente, é a criança, é o adulto. Todo mundo está toda hora aqui no celular, se você for perceber isso. E como outras legislações, porque ela deveria ser já da prática nossa do dia a dia. Não era para a gente estar precisando necessariamente fazer isso. Mas é importante a gente citar isso, eu sempre digo a meus alunos, que a questão digital, as ferramentas digitais, elas precisam ser usadas. Inclusive, ontem a gente estava tendo experiência na sala de aula de produzir vídeos com conteúdos que depois vão ser publicizados também, relacionado à questão da cultura popular, e ela é utilizada através do celular. Inclusive, foi uma polêmica quando chegou na sala de aula, que chegou uma pessoa que não estava no momento da aula e viu os alunos com celular. E foi aquela... Não pode usar celular na sala de aula. Ele não pode, lógico, ele não pode e não deve, se for para usar distração, como eu citei o exemplo anterior. Então, minha fala era um pouco nesse sentido também, uma fala breve, para que a gente possa escutar os demais colegas. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Antônio. E sejam bem-vindos aqui à Câmara de Vereadores. Deixa eu abrir aqui uma aspas, me deram ali um minuto. Nós estamos participando, a gente pontuou no início, de um projeto que é a implantação da TV Câmara. Vocês já ouviram falar, o canal 51 é o canal aberto que essa casa terá e que vocês em casa terão acesso junto com a Globo, Band. E a gente hoje está gravando aqui um conteúdo que vai ao ar pelo YouTube da casa até a gente conseguir concluir com a implantação da TV. Por isso que eu fiz menção nesta terça. Na próxima terça-feira a gente vai ter um outro encontro aqui que a gente vai discutir o Setembro Amarelo. É um material que vai ser vinculado na primeira semana de setembro com uma outra escola
e assim sucessivamente. Por isso que a gente fica um pouco atento ao tempo, que é um tempo de grade, que a gente já começa a cumprir, e também ao horário de vocês. Mas agora a gente escuta, antes de conversar com Jadiel e Igor, a gente escuta a Ana Letícia, uma conselheira tutelar, que está no dia a dia da gente, na nossa comunidade, e conhece mais de perto essa realidade tão difícil de lidar, acredito, né, Letícia? Mas a senhora vai poder pontuar um pouco melhor para a gente. Bom, pessoal, bom dia. Eu queria iniciar minha fala agradecendo a oportunidade de poder estar aqui com vocês. E, em nome de nossas crianças e adolescentes, aos vereadores dessa casa que têm se preocupado em distribuir leis que sejam necessárias, mas mais que isso, né, que sejam pontuadas a partir de uma realidade do município. A gente vê que, de fato, houve uma movimentação nacional frente a algo que nós já vemos discutindo há muito tempo. O vereador Thales, inclusive, mencionou uma lei que não é de agora, né, que já vem funcionando há um tempo, que já passou pela Câmara. A vereadora Milena traz uma pontuação muito necessária também, assim como o vereador Gilson, que também tem já pautas voltadas para a infância e para a nossa juventude também necessária, e com a visão que seja objetiva, dada a realidade do município, né? Porque nós precisamos pensar nas políticas públicas de uma forma nacional, sim, porque isso é uma realidade nacional, mas nós precisamos também criar intervenções que sejam pontuadas à realidade do nosso município. Antes de trazer um pouco para vocês de vivências em decorrência do próprio trabalho no Conselho Tutelar, fazer uma apresentação muito rápida, né? Eu sou licenciada em História e pós-graduanda em Estratégias de Enfrentamento à Violência, e nós estamos problematizando a adultização infantil já há muito tempo, né? Hoje a gente vê que, felizmente, houve uma repercussão nacional frente a essa temática, mas é algo que nós já vemos diariamente, né? Eu posso contemplar isso na fala do vereador Gilson, que outrora já foi conselheiro tutelar e conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente e sabe da sua importância, do vereador Thales, que também pontua o Estatuto da Criança e do Adolescente, da vereadora Milena, que traz a execução para a realidade do município, frente ao que o Estatuto da Criança e do Adolescente também preconiza, né, que esses direitos sejam assegurados. E esses direitos eles envolvem a educação, ao lazer, a convivência familiar, que às vezes a gente até incorpora isso como uma prática do dia a dia, né, como um movimento cultural, mas existem leis que estão respaldando essas atividades, que justificam o comportamento da nossa sociedade frente ao desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Quando a gente fala sobre adultização infantil, que é o tema, né, pelo qual nós somos convidados para falar, a adultização infantil, seu impacto e a sua consequência, a gente precisa entender que, na verdade, a adultização infantil ela já é um impacto. E a adultização infantil ela é um impacto do adulticentrismo, né? O adulto como centro de tudo. Nós vivemos em uma sociedade onde o adulto é tratado como ser maioral, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muitas vezes, e em sua maioria, negligenciado ou descartado, porque o adulto é colocado como ser o indivíduo que tem os seus direitos assegurados, seus deveres também, e ele é o ser que domina, de forma geral, a nossa sociedade. Por estar em espaços como esses, inclusive, né, por estar em atividades também de movimentos de trabalho, de cotidiano, que muitas vezes faz com que esses adultos eles entendam que têm mais direitos, que têm mais conhecimentos, que têm mais poderes, né, frente a uma criança ou a um adolescente. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o próprio vereador Gilson mencionou aqui, ele não é um defensor de adolescentes que cometem atos infracionais. Ele é um meio pela qual nós garantimos direitos de crianças e de adolescentes e tratamos eles como agentes de direito.
né, dentro de um processo que talvez eles ainda não compreendam. E por isso que é muito importante e fundamental que vocês, enquanto adolescentes, estejam aqui, para que possam não só compreender dos seus direitos, mas também compreender os seus deveres. E entender que nós podemos, de forma geral, também sermos responsabilizados. Né? E nós precisamos compreender isso a um nível muito grande, a uma escala muito grande. A gente fala aqui sobre a responsabilização, por exemplo, de gestores de escolas frente a uma música que vai ser tocada. Mas a gente precisa falar também de adolescentes que, frente a músicas ouvidas ou partilhadas, acabam cometendo atos infracionais, né? Acabam assediando meninas, acabam assediando meninos, acabam ridicularizando, expondo imagens, usando as redes sociais, inclusive, para ridicularizar outros adolescentes. E existem punições para isso, que nós, posteriormente, vamos estar ouvindo as pessoas pelas quais foram escolhidas para falar sobre esse assunto. Mas quando nós falamos sobre o adultricentismo, né, o adulto entendendo que ele é o responsável, que ele é quem gerencia a casa, que ele é quem gerencia a comunidade, o espaço público, e o adolescente ele é só alguém que ainda é um mini adulto, que é justamente o impacto do adultricentismo, é de adultizar esses adolescentes e fazer com que eles sejam vistos como mini adultos e que sejam tratados como mini adultos. Então, nós temos duas objeções. Nós temos um movimento onde adolescentes são tratados como mini adultos, quando é conveniente para esse adulto que ele seja tratado, e quando esse adolescente precisa ser colocado no lugar dele, na visão desse adulto, ele é tratado apenas como uma criança grande. Então, existe um parâmetro que é medido por esse movimento de adultricentismo, onde coloca essa criança e esse adolescente em um processo de não vivência do seu desenvolvimento individual. Né? Nós não somos um corpo que está evoluindo. Nós somos um corpo, porque quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que existe uma transição da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta e da fase adulta para a fase idosa. A gente está trazendo um movimento como se ele fosse descartado, né? Como se nós estivéssemos evoluindo e os outros processos eles estão sendo descartados. E nós precisamos compreender muito dessa realidade para que a gente não acabe violando direitos, para que a gente não acabe cometendo atos infracionais e para que a gente compreenda como é que a gente vai estar seguro. Né? O que vai assegurar a criança e a adolescente de vivências em ciclos de violências é, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando nós vamos falar, inclusive, sobre estratégias de enfrentamento a essas violências, a gente vai contar com movimentos, inclusive, como esses, para que vocês conheçam a realidade que estão vivenciando e que possam, assim, viver a ruptura, a redução de danos frente ao impacto do que a gente vivencia diariamente. E aí a gente tem o adultricentismo, sendo ele o ponto principal para desencadear o impacto sendo a adultização infantil, e a consequência disso a gente tem inúmeras. A gente tem, através da consequência do impacto que a adultização infantil traz, a exposição de crianças e adolescentes em redes sociais, a gente tem a inserção no mercado do trabalho através de trabalho infantil de forma desumana, muitas vezes, que não garantem direitos de crianças e de adolescentes, né? Trabalhos, inclusive, análogos à escravidão. A gente tem violências sexuais, a gente tem práticas de atos infracionais frente a isso, a gente tem estados de adolescentes vivenciando processos depressivos, sofrendo burnout, sem nem ainda uma condição de compreensão do trabalho. A gente tem ideações suicidas e, infelizmente, até o próprio suicídio, frente a um processo de adultização. A adultização infantil não é só a exposição de uma criança ou um adolescente dançando músicas de TikTok que sexualizam o corpo, que expõem, que traz a visão de muitos pedófilos a oportunidade de violar aquela criança ou aquele adolescente. A adultização infantil ela permeia em todas as esferas
da sociedade, e ela precisa ser combatida para que a gente se faça garantir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu encerro minha fala agradecendo a vocês a oportunidade de estar aqui, fazer menção aos meus colegas que chegaram para participar desse movimento também, o conselheiro Eliseu, a conselheira Cida e a conselheira Vitória, e agradeço a vocês por esse momento tão rico. Eliseu, Cida e Vitória, sejam bem-vindos, viu, aqui à Casa do Povo. Na sequência, vamos nós, nobre amigo Jardiel, Igor. Vocês agora bate-bolam aí nos termos jurídicos do campo cibernético. Vamos lá? Vamos falar a língua dos jovens agora? Bom dia, pessoal. Eu quero de antemão agradecer a esta casa pela oportunidade de debater esse tema tão importante, que ele se tornou popular agora depois que viralizou, né? Mas a própria casa teve o projeto ano passado do Cidatec nas escolas, que nós já estávamos levando a orientação e o conhecimento do que está acontecendo agora já para esses jovens nas escolas. E como a minha área de estudo, a minha área de pesquisa, a minha paixão é tecnologia, eu estou imerso no mundo de investigação digital, de perícia digital, onde nós vimos já há um bom tempo debatendo os perigos e os riscos das redes sociais em relação ao que está acontecendo hoje. Eu fiz algumas anotações em relação à fala dos nobres vereadores em relação ao que eles trouxeram. A gente precisa entender, Thales, e você bem trouxe a questão do paralelo entre o mundo real e o mundo virtual. Eu desafio qualquer pessoa a me trazer qualquer elemento do mundo real hoje, do mundo virtual hoje, que não é uma extensão do real. Ou seja, tecnologia ela é a extensão do mundo real. Ela é ferramenta, ela é uma evolução. Não existe nada hoje no mundo tecnológico que ela não seja uma extensão de algo que já existe no mundo real. Então, tudo que nós iniciamos debatendo aqui em relação à adultização, exposição no mundo real, como Milena bem trouxe a questão dos pontos que ela levantou, que deu base para o projeto dela, para o projeto de lei dela, que é os conteúdos que são produzidos na escola, aonde ela bem trouxe dizendo que, em tese, o que acontece na escola fica onde? Em tese, na escola. Aonde ela diz que o que o professor deu em sala de aula, a gente não sabe. O que os alunos estão fazendo em sala de aula ou na escola, muitas vezes a sociedade não sabe. Porém, a partir do momento que o que nós fazemos ele é exposto para as redes sociais, ele é exposto para a internet, nós perdemos o controle. Então é sobre isso que a gente precisa debater. A gente precisa trazer de volta o debate sobre a educação digital, porque muitas vezes a gente está fazendo de uma forma que para nós é inocente. Mas, como Milena trouxe, eu acho que foi Thales que trouxe, que é só uma dancinha de TikTok, né? Mas é só uma dancinha de TikTok, ela é inofensiva. Só que tem um detalhe, que muitas vezes a gente não conhece. Por trás da internet, por trás da tecnologia, existe uma coisa chamada algoritmo. Deixa eu traduzir o que é esse palavrão. A turma está falando muito de algoritmo e muitas vezes a gente não sabe o que é. Tudo que é feito na internet, tudo que é tecnológico, existe por trás um código. Esse código interpreta o que nós queremos e dá o resultado final. Isso é chamado de algoritmo. Tá? Então, tudo na internet é um algoritmo. Então, tudo que a gente faz, esse algoritmo vai absorver e vai entregar para outras pessoas. Vê que interessante, trazendo esse ponto da dancinha do TikTok. Mas é inofensivo, só é o meu grupo que está vendo, eu não tenho contato com todo mundo. Que acho que fica mais fácil e confortável, né? Então, vê, tudo que a gente coloca nas redes sociais, o algoritmo vai entregar. Então, é uma dancinha, ela não foi exposta para ninguém. É o vídeo do meu filho no momento, no ambiente escolar. Só que tem um detalhe. Nós, nas redes sociais, na internet, não consumimos nada que nós queremos. Quer uma prova? Quando a gente vai pesquisar um vídeo no YouTube, quantos temas nós pesquisamos? Geralmente a gente pesquisa só o primeiro tema, só o primeiro vídeo. Quando nós assistimos o primeiro vídeo, o segundo vídeo
que nós vamos assistir, quem nos indica? Quem nos dá esse segundo vídeo? O algoritmo. O YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok, eles sugerem para nós o conteúdo que nós devemos assistir ou consumir. E por que a gente sempre está consumindo o que ele está nos mostrando, nos apresentando? Porque a rede social ela foi criada para... O algoritmo da rede social ele está entendendo como nós funcionamos, o que nós consumimos, o que nós gostamos e vai entregar só o que a gente gosta. Vê que interessante. Nas redes sociais a gente vê vídeos de pessoas tristes, pessoas reclamando, conta para pagar. Por que para a gente só apresenta o que é bom? Porque o algoritmo faz isso. Em relação ao tema da adultização, o que mais assusta é que tudo no mundo serve para o bem e para o mal. Todo conhecimento, toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então, o que é que os criminosos sexuais, os pedófilos estão fazendo? Eles estão nas redes sociais e como eles consomem esse tipo de conteúdo, essas postagens que nós fazemos, que muitas vezes, doutor Igor, aparenta ser simples e não vai causar nenhum impacto, é entregue para quem? O algoritmo diz assim, opa, o perfil de fulano, ele consome esse tipo de conteúdo. Eu vou pegar o conteúdo dessa criança, que muitas vezes, e na maioria das vezes, não tem nada a ver com o conteúdo que o pedófilo consome, mas vai entregar para ele. Então a gente precisa ter consciência de que o mundo real, ele estende para o mundo virtual. Os cuidados que nós precisamos ter no mundo real, precisamos ter no mundo virtual. Como, por exemplo, Milena trouxe um ponto bem interessante aí que, na minha casa, eu como jovem, na minha casa, eu não mando. Eu preciso pedir autorização para fazer alguma coisa. Mas por que nas redes sociais eu não permito que os meus pais façam esse acompanhamento, esse aconselhamento? Se ele é a extensão do mundo real. E muitas vezes, por falta, que é uma bandeira que eu levanto e que eu defendo, a nossa geração não tem educação digital. Thales trouxe a idade da gente, né, Gilson? Onde ele disse aí que a nossa tela eram as ruas. Só que na nossa geração nós tínhamos educação digital. Nós tínhamos cursos de informática, nós aprendemos a usar a tecnologia da forma correta. Essa nova geração, ela é a geração das telas. A gente hoje aprende a usar isso aqui sem precisar fazer curso. Isso é nativo, isso é igual à nossa geração, o controle remoto de televisão. Só que o controle remoto da TV é inofensivo. Isso aqui tem uma ofensividade gigantesca para quem não sabe se utilizar. Então a ideia é que, a partir de agora, nós possamos levantar esse debate e vocês possam trazer as dúvidas de vocês, os anseios, as críticas, para que a gente possa sair daqui com conhecimento e com a semente plantada para que esse debate se estenda por muito mais tempo. Por quê? Tecnologia não vai deixar de existir, ao contrário. Ela vai existir sempre e os riscos vão a cada dia aumentar mais. Eu vou passar a palavra para o doutor Igor e depois a gente começa o debate, né? Bom, pessoal, bom dia a todos. Saudando todo o público aqui presente, a pessoa dos vereadores, Ana Letícia, que até pouco tempo era companheira de trabalho, né? Dona Cida, Vitória, comigo ali também conselheira. Há pouco tempo eu também estava nessa luta aí no Conselho Tutelar, né? A partir desse ano que vim lutar também pelo direito da criança e adolescente, só que em outro poder agora, aqui no Legislativo, enquanto advogado também. E é muito importante a gente estar aqui hoje com vocês, puxando um link do que Jadiel falou, de que o debate ele seja estendido, não fique somente aqui, e que a gente possa criar essa semente, cada um de vocês sejam soldados para disseminar a mensagem que vai ser passada aqui hoje. Então, assim como foi pontuado inicialmente, até pelo colega Antônio, o qual eu agradeço pelo convite de estar participando desse evento aqui hoje, vou trazer um pouco da ótica dessa questão da adultização no ambiente digital enquanto ilícito, né? Quais as consequências disso aí. E já antecipo falando sobre o que o novo vereador Gilson falou, da questão de que já temos uma legislação
não específica para o ambiente digital, mas linkando até com o que falaram sobre a internet ela ser uma extensão do mundo físico, que é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, onde no seu artigo 241, salvo engano, ele fala que publicar e fotografar crianças em ato obsceno, que nem pode, é crime, né? Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, não é porque não temos uma lei específica para o ambiente digital que a que rege o ambiente físico, vamos tratar assim, não se aplique. Muito pelo contrário, como é uma extensão, vai ser aplicado sim. Mas aí vamos também tratar sobre a questão da nova lei que está sendo pautada, foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, a Lei 2628 de 2022, que é o ECA Digital, né? Foi denominada como ECA Digital, que é trazendo justamente uma ótica mais voltada para esse tipo de conteúdo no ambiente digital. Então, acredito que fique interessante a gente fazer esse formato de bate-papo, onde eu posso trazer a visão dessas consequências enquanto ato ilícito. Jadiel traz um ponto muito importante do ponto de vista técnico, o que é que pode de fato acontecer para que a plataforma ela blinde a criança ou adolescente desse tipo de conteúdo, e a gente entender que essa matéria é uma matéria que visa não proteger a criança e o adolescente do digital, mas sim no digital, né? Então, acredito que fique interessante esse modelo de bate-papo e até a interação de quem estiver aí nos assistindo para que possa tirar dúvidas e a gente possa explanar da melhor forma possível, tá? Mas muito obrigado e aí vamos ao bate-papo. Bom dia aos vereadores, a todos que estão aqui, aos professores, aos alunos. Bom estar vendo esse debate, bastante interessante, gostei muito. E fiz algumas questões, algumas perguntas e gostaria de perguntar. E quando uma criança ou um adolescente quer expor seu corpo? Porque sabemos que tem jovens e crianças que são assim, que um jovem ou uma criança quiser postar, como por exemplo o vídeo dançando na internet, se os pais não se importar, se eles dançarem, como vemos aí nas ruas, tem crianças, tem adolescentes dançando, expondo seu corpo com quase meninas seminuas, com pessoas que olham com maldade, que como por exemplo também crianças que os pais não se importam, que usam roupas inadequadas, que muitas das vezes são abusadas, são assediadas. Quem é que paga? Os responsáveis também pagam por esse crime? Cara, interessantíssima a tua pergunta, a tua colocação, e essa resposta você vai receber de várias searas. Porque, vê só, do ponto de vista digital, eu trouxe aqui uma preocupação minha, que você levantou aí, que muitas vezes as pessoas estão expondo no digital, muitas vezes por falta de conhecimento do que está por trás. Por falta de conhecimento de qual dano que aquele ato, que aquela exposição vai causar para aquela pessoa que fez a exposição, para a família e para a sociedade. Porque a partir do momento que a gente tem a orientação e o discernimento do risco daquilo, o que a gente vai fazer? Pensar 2 vezes antes de fazer aquela postagem. Então, por isso que é salutar esse debate, de trazer para a sociedade o levantamento dos riscos que isso vai causar. Como, por exemplo, perfeito, você quer fazer, até a legislação, a Constituição nos permite, né? Só que assim, tudo que é legal, muitas vezes não é moral. Não é interessante se fazer. Fiz a postagem, o corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Mas você está preparado para os riscos que isso vai te trazer? Eu vou trazer um fato aqui que ocorreu e como foi divulgado na mídia e nos momentos que eu tive de compartilhar conhecimento através do Cidatec, eu trouxe esse caso, como, por exemplo, o filho da cantora Valquíria Santos. Não sei se vocês lembram do caso. O jovem fez uma postagem nas redes sociais, os haters entraram no perfil dele e começaram a disseminar contra ele palavras de ódio, mensagens de ódio. Ele não estava com a mente estruturada para receber aquilo. Qual foi o resultado final daquilo? Ele cometeu um suicídio. Então, muitas vezes, a gente tem que estar antenado com o risco de uma postagem na internet, com o que a gente vai compartilhar. Porque imaginem, hoje com inteligência artificial,
tudo que nós postarmos na internet ela pode ser alterada. E a capacidade que nós temos visualmente de enxergar, identificar se aquilo foi alterado ou não, se aquilo é real ou não, tende a diminuir. Por quê? Porque a inteligência artificial ela está chegando a um nível que está nos confundindo. Muito cuidado com o que for postar nas redes sociais. Sabe quanto tempo nós temos para nos arrependermos de uma postagem? O tempo de apertar o botão e compartilhar. A partir do momento que ela subiu, você perdeu o controle. Por quê? Porque se você apagar, alguém já tem aquilo. E o apagar do digital é mera ilusão. Por quê? Porque se eu tenho um arquivo no meu celular e eu apago esse arquivo não necessariamente foi apagado, ele pode ser recuperado. E essa imagem, essa exposição, ela pode ser utilizada para o mal. Para vocês entenderem o risco da gente postar algo na internet sem pensar, imagine a seguinte cena. Se nós estivéssemos em um penhasco bem alto, com um travesseiro de penas, e nós abríssemos o travesseiro e soltássemos essas penas ao vento. A partir da última pena, quando ela saiu do travesseiro, nós nos arrependêssemos daquele ato e tentássemos recuperar todas as penas. Era possível? Esse é o risco da exposição que nós temos ao postar algo nas redes sociais. Deixa eu só acrescentar um pouco também, Jadiel, né, do ponto de vista legal. É muito interessante essa pergunta, viu? Parabéns, né, porque aí traz para a gente, né, um debate. E se a criança e o adolescente, mais o adolescente, ele realmente quer, né, expor seu corpo, ele quer divulgar, né, e aí é outro debate, né, que surge, que inclusive está em discussão no Congresso Nacional sobre a idade mínima para ter acesso às redes sociais. Hoje já existe um regulamento próprio para a questão dos filmes, séries, né? Sempre quando você vai acessar um filme, uma série, tem lá o indicativo, né, da idade mínima para poder assistir. Nas redes sociais nós não temos, né? Mas já existe esse debate se seria 13, 14 anos, 16 anos, né? Que se poderia, porque aí já levantaria essa situação. Mas aí o debate em torno dos riscos que Jadiel bem pontuou. Né? Além de tudo isso, tem a questão da pedofilia, do bullying, do assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual contra a criança e contra o adolescente, que muitas vezes o adolescente está em fase de formação, né? Ele está naquele momento ainda de formação da sua consciência. E outro ponto que ele colocou seria a responsabilização, de quem seria a responsabilização. Né? E tem outro debate jurídico também, que agora está sendo discutido no STF, que é justamente a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos divulgados. Né? E um dos pontos que foi praticamente unânime no STF é justamente nas publicações onde tenha ofensa à criança, à adolescente, a alguns crimes, né, como atentados contra a democracia e outros, né, foram praticamente unânimes na corte de que as redes elas podem ser responsabilizadas pela divulgação desse conteúdo. Né? Então, ele parte desses dois pontos. O primeiro, o debate que a gente tem que levantar, existe idade mínima para ter acesso às redes sociais, e segundo, essa responsabilização. E eu defendo, sim, que haja. Né? A internet, embora seja um campo muito livre, um campo muito importante para a liberdade de expressão, mas ela não é terra sem dono. Né? Ela deve ser regulada, ela deve ter limites. Né? E principalmente na defesa da criança e do adolescente, isso aí tem que estar muito claro. Muito obrigado. Thales, pegando um gancho até na sua fala, quando você fala dessa questão das discussões, eu vou mais além quando fala sobre o crime propriamente dito na rede social. E aí esse novo projeto de lei que foi discutido, foi pautado essa semana, que é o 2628 de 2022, ele fala não somente em ter uma liberação para crianças ou adolescentes a partir de uma certa idade, mas de ter uma moderação do conteúdo que vai ser entregue àquelas crianças e adolescentes a partir do algoritmo. Porque não é somente o crime propriamente dito, mas conteúdos que vão dificultar, que vão interferir no desenvolvimento psíquico e social daquela criança, daquele adolescente. Porque assim como o amigo bem pontuou ali a questão de se a criança quiser fazer e se o adolescente quiser fazer, então muitas das vezes são o tipo de conteúdo que eles estão consumindo, que faz com que induza a ter aquele comportamento. Né? Então é muito importante ter, de fato, essa moderação.
E aí, até passo a bola já para Jadiel para perguntar do ponto de vista técnico, se ele acha que de fato é possível o algoritmo fazer essa triagem do que vai ser entregue para a criança e o adolescente, e mesmo assim a gente ainda vê uma vulnerabilidade, porque vamos dizer que a gente consiga blindar a criança e o adolescente desse tipo de conteúdo. Mas e o conteúdo que muitas das vezes é postado de forma inocente, que você não vê nenhum problema em relação àquilo, como a vereadora Milena pontuou no início, quanto à questão de ser uma simples dança, vamos dizer assim. Só que aí esse conteúdo vai chegar para o pedófilo, né? Porque o algoritmo ele já entende qual é o tipo de conteúdo que ele gosta de consumir. Então, é uma discussão que a gente tem que ampliar para os dois lados, vendo não somente a vertente do que vai chegar de conteúdo para a criança e adolescente, mas como blindar também para que esse conteúdo não se espalhe para o outro lado, né? O lado maldoso, vamos dizer assim. E aí, quanto à questão da responsabilização, acredito que até a conselheira Ana Letícia pode pontuar melhor sobre isso, porque os pais têm responsabilidade, sim, sobre isso, tendo em vista que vamos falar da questão da maioridade em relação a isso, e assim como você bem pontuou, as plataformas, a partir desse julgamento, poderão ser, sim, responsáveis. A resposta da pergunta que o doutor Igor deixou é muito simples. Do ponto de vista técnico, é possível? É. Por quê? Porque se ele faz a triagem para fazer a entrega, ele faz a triagem também para fazer o bloqueio. Só que aí eu já jogo outra pergunta que aí é para reflexão. Não vai ter resposta porque cada um vai refletir. Digamos que a plataforma ela coloque lá um campo para você dizer a sua data de nascimento, para que ela possa fazer esse filtro. Nós colocamos a nossa data de nascimento correta se nós soubemos que há esse bloqueio? Então o debate ele não parte simplesmente do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista social, da sociedade como um todo. Como eu falei, o digital é a extensão do mundo real. Se eu faço isso no mundo real, eu vou fazer no mundo digital. Existe um psicanalista norte-americano, Dr. Leary, ele diz que o ser humano é um ser bipolar, né? Ele diz que nós somos seres bipolares porque nós somos quando estamos vivenciando a nossa individualidade e também somos outro quando estamos na coletividade. E aí, na sua pergunta, você usa a seguinte expressão: e quando a criança ou o adolescente quer? Né? E aí nós precisamos entender que essa criança e esse adolescente vive um processo de desenvolvimento natural, que muitas pessoas, inclusive, até acham que algumas ações de um processo natural desse desenvolvimento seja fruto de alguma exposição, de algo que está acontecendo. Nós associamos muito isso no contexto de violência sexual, né? Existe uma fase da infância onde as crianças estão descobrindo o seu corpo, estão descobrindo o prazer. Às vezes elas vivenciam, reproduzem, e elas não estão vivenciando um ato sexual. Não é caracterizado isso. Elas não têm consciência do que aquilo seja, porque elas ainda estão vivenciando um processo de desenvolvimento individual que muitas vezes pode sim estar associado ao coletivo, né, do ambiente que ele está vivenciando, de alguma coisa que assistiu, de algum estímulo que recebeu através de uma violência sofrida. Mas quando nós estamos falando sobre o escolher, nós estamos entendendo que, mesmo durante essa fase, né, aí é um assunto específico, né, que a gente vai trazer no contexto de rede social, que ainda é inconsciente no sentido do que pode se propagar a partir da decisão de se expor através de uma dança, através de coisas que vão sexualizar o corpo, né? A gente fala de adultização, inclusive, na vestimenta da criança, do adolescente, que a gente entende como adulto ter a sua liberdade, sim, mas o corpo da criança deve ser preservado. E aí, quando a gente vai vivenciando esses movimentos de descoberta, de avanço no corpo, de se expressar, enfim, a gente precisa entender que, muitas vezes, o coletivo está influenciando para uma realidade vislumbrante do mercado de influências, de se tornar pública através dessas danças, de ser monetizado, enfim, de vivenciar processos que vão colocar essas crianças e esses adolescentes em risco. Então, quando a gente fala sobre esse querer ele é acompanhado porque ele é um querer muitas vezes inconsciente, como já foi mencionado, do que pode ser resultado. E aí, quando a gente vai falar do conceito tutelar frente a essa atuação, a gente está falando da responsabilização, sim, de pais,
mais desses pais que são conscientes, porque existem muitos pais que não conhecem, não sabem nem manusear e às vezes não têm nem conhecimento de que esses adolescentes estão se expondo assim nas redes sociais. Então, existe responsabilização para os pais e existe também uma busca aí, como já foi mencionado também, para uma responsabilização através das redes sociais. Então, a gente precisa tratar de forma muito emocional esse querer. O que ele está associado, ele está atrelado ao quê? E aí, a partir disso, a gente consegue intervir e garantir que essas crianças e adolescentes sejam, então, protegidas. Bom dia, meu nome é Mirelle, eu sou do 2º ano. Meu nome é Lara, eu sou do 2º ano. Quais são os principais sinais de que uma criança está sendo adultizada sem que os pais percebam? A gente pergunta nesse sentido de atitudes ou comportamentos do dia a dia, como forma de se vestir, falar, até mesmo responsabilidades que pareçam normais, mas que, na verdade, é uma forma de adultização com as crianças. E, às vezes, nesse processo de estarem inseridos, né, de começarem a conquistar os seus objetivos financeiros, que é uma coisa que a gente não reprime enquanto Conselho Tutelar, a gente acha que é extremamente válido o desenvolvimento de habilidades ocupacionais, né, a gente só preza para que essa criança e esse adolescente esteja em um ambiente seguro, né, para que esse processo de trabalho infantil, né, aí ele não traga o risco da criança abandonar a escola ou de trazer outras violências, porque por trás do próprio trabalho infantil já existem outras violências que precisam ser observadas. Mas esses sinais de independência, né, que a gente precisa, sim, vivenciar, mas na tomada de decisões que ela parte para o nosso individual, onde esse adolescente ele escolhe o que ele vai vestir, a gente acha válido desde que seja seguro. A gente fala sobre os lugares que ele frequenta, porque aí a gente fala sobre espaços onde existem bebidas alcoólicas, onde existe drogadição, onde existe um ambiente de vulnerabilidade e muitas vezes colocam esses adolescentes em risco. Então, é muito claro o processo de adultização quando a gente compreende o que é adultização. E aí eu já trouxe aqui algumas menções, que eu não quero trazer tudo para a gente poder ganhar tempo. Eu acho que eu vou partir do princípio da independência sem segurança. Quando o adolescente ele se torna independente, o que é válido, mas um ambiente que não lhe traz seguranças, que não tem junto a família para que esse processo desenvolva até que ele possa caminhar sozinho, aí é um processo de risco e de observação à adultização. Muito bem. A primeira que chegou aqui pelo @... Deixa eu, Antônio, só para complementar também. Porque existem os sinais de adultização que parte, né, da criança ou do adolescente a partir daquilo que ela vivencia, que ela assiste, que os algoritmos entregam, como a gente bem explanou, mas também tem os sinais de adultização que é provocado pelos próprios pais ou por terceiros. Né, existem situações que, inclusive, já teve repercussão em outros momentos, não ganhou tanto, de, por exemplo, a criança queria brincar e o pai ou a mãe estavam ali estimulando eles a gravar vídeo, a gravar conteúdo para a rede social, para ser monetizado, para ganhar seguidores e para ganhar dinheiro. E chegou a vazar um vídeo, a criança, não quero gravar, eu quero... Né, esse último agora que vazou, né, que é justamente onde há informações e as investigações podem apurar que os pais recebiam mesada, né, e o benefício era para um terceiro, para um influenciador que utilizava as crianças e os adolescentes fazendo musiquinhas de TikTok, expondo as adolescentes com informações de gravidez durante a adolescência, de abuso sexual. Então, assim, são sinais graves, né, que, embora não esteja a participação direta dos pais, mas havia uma certa omissão. Né, a partir do momento que os pais autorizam, recebem, inclusive os indicativos de que recebem mesada, né, então existe aí essa omissão. Então, a parte da adultização que parte da criança, mas também a adultização que a gente deve reprimir ainda mais quando parte dos pais ou de terceiros. A videochamada deixa registro. Eu estou apagando, viu? Quem mandou isso aqui já pode ter ciência que já foi. Viu? Rapaz, vocês querem extrair daqui as técnicas antiforenses, videochamada por onde? E tudo depende. Vamos lá. Eu entendi, deixa eu explicar o que eu entendi da pergunta e eu já sei onde quer chegar. Vê só, do ponto de vista técnico, uma chamada de áudio ou vídeo pelo WhatsApp, ela não vai deixar
gravado aquelas imagens. Ela vai deixar o registro de que aqueles 2 contatos ou aquele contato com vários contatos fizeram aquela chamada de vídeo ou de áudio naquele determinado momento. Aí você diz assim, então eu estou tranquilo para fazer uma chamada de vídeo. Mas você pensou que o celular de quem está do outro lado grava a tela? E essa pessoa que está do outro lado, ela pode gravar a tela e utilizar isso contra você? Então, nem sempre o que a gente acha que é seguro é seguro. Não existe nada 100% seguro. E conhecimento, ele serve para o bem ou para o mal. É bom que o Nobre já responda a segunda. A visualização única não permite print, é certo? Que pelo eixo que o Nobre pontuou. Não, você pode tirar foto com outro aparelho. E tem outro ponto interessante aí. Da mesma forma que pode gravar o vídeo, eu posso pegar outro aparelho e tirar foto. E tem um detalhe. Eu acabei de falar há pouco que o que a gente tem no celular, que é visualizado, que é apagado, é uma pseudo-exclusão. Ou seja, a gente acha que excluiu. Hoje já existem técnicas forenses que a gente consegue recuperar imagens de visualização única. Uso a internet da escola para acessar aplicativo. Corro o risco de ser descoberta por alguma transação bancária? Eu entendi. Eu trago sempre isso. Na internet, ela sempre deixa rastros. Aonde eu me conectar, eu vou deixar alguma partícula de que eu fiz algo ali. Inclusive, é um debate que eu trago também para as instituições, não simplesmente para os alunos, mas aproveitando aqui que eu estou na Casa do Povo, diante de vereadores, uma coisa que me assusta bastante é quando a gente tenta criar ou cria uma lei ou um projeto de lei que ele visa liberar a internet pública para todo mundo. Tem que se ter muito cuidado com a liberação dessa internet, porque se eu estou na escola, eu estou conectado com a rede da escola, e dependendo da forma que a escola está registrando quem está tendo esse acesso, e alguém cometer um crime usando essa internet, vai dificultar a responsabilização. Então, assim, usei a internet pública para cometer um crime. Dependendo de onde você está usando essa rede, você pode ser pego. Fiz usando o meu celular. Opa, a gente vai conseguir. É possível chegar na autoria. Então, muito cuidado com o que vocês fazem na rede. Tudo deixa rastro e é possível identificar o autor. Exatamente. A Igor trouxe um ponto interessante aqui. Independente de eu estar utilizando o Wi-Fi ou meus dados móveis, ele é rastreável. Tem até a questão recentemente do rastreio, né, do servidor do governo do estado, né, que supostamente teria utilizado um cybercafé de um shopping para fazer uma postagem, né? E foi identificado. Justo, eu estou no suposto para não entrar no mérito da discussão. Né? Eu com o doutor Igor, nós temos um trabalho, muitas vezes, na nossa profissão, ele é meu sócio, meu parceiro no digital, ele faz a parte do direito digital e eu faço a parte técnica. E muitas vezes a gente precisa solicitar a quebra de sigilo para identificar quem foi o autor de um crime digital. E muitas vezes a gente chega na autoria, né, Igor? Como está sendo viralizado pelas redes sociais? E se uma criança ou adolescente vazar ou mandar nudes e a outra pessoa vazar, como podemos resolver isso? Eu acho difícil, mas diga lá, Jadir. Acho difícil não, é facílimo. Resolve? Tava cometendo aqui em off com o Gilson. É mais difícil a gente identificar o autor de um crime do mundo físico do que de um mundo real. Porque ele deixa rastro. Exemplo bem simples. Do virtual, perdão. Vê só, eu estou num grupo de WhatsApp e eu recebi uma mensagem naquele grupo. Em tese, aquele grupo é privado e eu não posso vazar nada dele. Aí eu pego uma postagem que está naquele grupo privado, que pelas regras do grupo eu não posso vazar, e eu encaminho para alguém. Fica registrado no banco de dados do WhatsApp, coisas que o mundo real não vê, mas a gente consegue identificar qual foi o conteúdo que foi compartilhado, quem compartilhou e para quem compartilhou. Então dá para responsabilizar todo mundo. Dando sequência, né, quem vaza responde por pedofilia, né? O armazenamento, o simples armazenamento, você não precisa nem compartilhar, só em você armazenar no seu aparelho celular, computador, pornografia infantil, isso já é crime. Só em armazenar, não precisa nem compartilhar. Imagine o compartilhamento. Exatamente. E adolescente também pode ser responsabilizado frente a isso, né? O compartilhamento também, que é o que a gente fala muito, né? Tanto compartilhamento quanto a própria... no
sentido da própria imagem, mas existem muitas coisas, muitos leques abertos aí, porque quando eu pego lá meu telefone, não compartilho diretamente com o meu amigo um conteúdo, mas eu mostro para ele no meu telefone algum conteúdo, né? Eu estou violando o espaço dele, inclusive, dependendo do conteúdo, eu posso até estar cometendo um abuso sexual. E aí existem adolescentes que não conhecem muito, porque a gente acha que o abuso sexual é só quando existe o estupro, né, que é a consumação do ato, ou quando alguém toca num corpo, ou quando existe uma coisa muito mais próxima. Mas quando a gente compartilha alguns conteúdos, ou imagens, ou vídeos, a gente pode estar cometendo também um abuso sexual. É o estupro virtual, né? Que já tá, a legislação já está organizando para tipificar, né? E tem um agravante aí, viu? Se a postagem que for compartilhada, ela for criada por inteligência artificial, a pena aumenta. Se cada fase da vida tem seu próprio tempo, será que ao adultizar crianças, não estamos apenas criando adultos incompletos que nunca viveram a verdadeira infância? Excluída a pergunta? Com certeza. Com certeza. Porque, na verdade, existe uma dúvida muito grande acerca do que é a infância, né? Existe uma dúvida muito grande. Hoje a gente vê muitas crianças, como já foi mencionado aqui, muitas crianças que estão sendo criadas pelas telas, né? E quando a gente fala do desenvolvimento infantil, a gente fala do processo de relacionamento entre a família, dos pais estarem próximos. Inclusive, quando a gente faz alguns acompanhamentos, a gente coloca a responsabilização nos pais frente à aproximação com a criança, a participação. E é muito triste ter que responsabilizar um pai, uma mãe ou um responsável qualquer por isso. A gente entende que todo mundo tem as suas necessidades, que como adulto a gente vive o tempo inteiro aqui correndo com muitas coisas, mas essa infância e esse processo de desenvolvimento ele precisa ser respeitado, porque sim, nós temos muitos adultos que não vivenciaram isso, que sofrem hoje muitas intercorrências na fase adulta por causa disso. Perfeito. Igor, em relação às conversas no chat, seja o WhatsApp ou o Instagram, como a justiça lida com menores de 18 anos conversando com maiores de idade? Bom, Antônio, sobre essa questão, assim como já tinha pontuado, é possível a gente poder descobrir tudo que caminha pelo ambiente online. Quanto à questão da responsabilização, enquanto a isso, tem uma série de fatores que pode ser que implique isso. Uma delas é justamente a questão de conversas serem criptografadas. Né? Às vezes você, por ser uma conversa que está ali no ambiente mais íntimo, você não consegue acessar se não for através de, uma pessoa viu aquela conversa e aí faz a denúncia. Né? Mas tem sim a responsabilização justamente, e até como a Letícia pontuou aí, de crimes que são cometidos até antes mesmo de ter de fato a consumação física do ambiente digital. Na pergunta, na resposta rápida, né? Aqui temos aí, amigo Gilson Julião, uma pergunta para vocês. Por que não se coloca outro tipo de religião nas escolas, tipo de Exu? Eu acho que está muito ligado ao que ela já tinha perguntado a vereadora Milena. E isso tudo perpassa por uma questão cultural, né? A gente tem uma cultura de exploração do Brasil. Aí eu sou professor de história, agora eu vou aproveitar um pouquinho. De culturalização das religiões, principalmente com a ocupação que o Brasil houve, que foi ocupada pelos portugueses, que é a religião de cunho católico. E aí, dentro desse processo todo, a gente percebe que, embora hoje exista, inclusive aqui em Santa Cruz de Capibaribe, muitos terreiros, muitas religiões afrodescendentes, inclusive nada melhor a gente conhecê-las, inclusive, para quebrar os nossos preconceitos. Eu digo isso porque, por experiência própria, por vir de uma família católica, por rezar o terço, e muitas vezes as religiões afrodescendentes serem demonizadas de forma deturpada. Eu queria até dar esse exemplo, porque na faculdade, no momento lá que a gente estava estudando a cultura africana, caiu para mim fazer uma visita a um terreiro. E para mim, naquele momento ali, eu ainda com pouca idade, acho que eu tinha 20 e poucos anos ali, foi um choque. Né? E a partir do momento que eu passei a conhecer um terreiro, que eu passei a conhecer a realidade do outro, foi que eu vi que ali não tinha nada de demonização, não tinha nada do que a gente muitas vezes é acostumado a receber essa informação.
né? Então, nada mais importante do que o respeito, como a vereadora Milena falou, mas além do respeito, você também conhecer o outro, especialmente nessas questões religiosas que são extremamente polêmicas, mas que elas são muito subjetivas. É muito do íntimo de cada um do que acredita. E aí a escola tem a responsabilidade, os professores, a direção da escola, mas os alunos também têm a responsabilidade, porque essas religiões diversas que existem, sejam elas de qualquer denominação que for, de trazer também as suas experiências para dentro da escola, né? Porque às vezes nem os próprios professores e os próprios diretores estão preparados para encarar essa realidade, né? Inclusive, é uma coisa que em Santa Cruz ela vem avançando e que é importante que avance, porque eu acho que a interculturalidade e a questão de diversas religiões, eu acho que ela só vem a fortalecer ainda mais o íntimo e a fé de cada um individualmente. 2 minutos para a gente tentar responder. 4 mais 2, pelo menos 2 para cada. Thales, se uma pessoa vir achar outra pessoa sem ela ser. Se uma pessoa vir achar outra pessoa sem ela ser. Como, por exemplo, o bullying. Se uma pessoa, por exemplo, for hétero e ser acusada de outra sexualidade, como podemos ver isso? É crime? Veja só, é um tema bastante importante também, né? E aí não vai só do ser hétero ou não ser hétero, né? O fato de estar havendo a discriminação, né, já é crime, né? Inclusive, a legislação mais recente do STF é no sentido de comparar, né, essas penas ao crime de racismo. Então, assim, essas pessoas podem ser responsabilizadas, independente se o cara é hétero ou é homossexual, ou se ele, né, ele se considera, mas só o fato dele ele estar sendo, né, tolhido ali e a pessoa, o autor do fato, ter sido preconceituoso com essa pessoa, ela já está cometendo crime, né? E existem as penas individuais, mas também existem as penas que são coletivas, né? Que são aí talvez uma indenização que não seja para a pessoa, mas que seja para toda uma coletividade. Sim, enquanto isso, peraí, Jadiel. Meu nobre, essa daqui foi contextualizando a pergunta, viu? Mas ficou sobre a conta do Instagram que expõe os adolescentes. O crush, como fica? A ver que legal. Tudo isso está sendo compartilhado em um único Instagram, né? Vocês têm um Instagram que está todo mundo compartilhando ali, todo mundo tem acesso. É um Instagram que várias pessoas têm acesso e fazem as perguntas lá e ninguém sabe quem acessou para perguntar, né? Perfeito. Dá para identificar pela conexão. Porque para eu me conectar no Instagram, eu preciso ter o registro de uma conexão. Eu preciso ter um IP. Exato, eu preciso ter um IP. Então esse IP vai entregar a localização aonde essa pessoa se conectou. Pela localização e pelos dados do aparelho é possível identificar o autor. Aí, doutor, vamos para a próxima pergunta, já embutindo nessa daí, porque eu acho que, conforme o que eles falaram, eu acho que não é só apontando alguma coisa, eles estão buscando uma resolução para esse problema, né? E aí a gente, enquanto Conselho Tutelar, está pronto para receber as demandas, encaminhar para o Ministério Público e solucionar essa situação aí junto. E tem outro detalhe, não só quem está acessando o perfil, no caso quem é o dono daquele perfil, mas também quem fez a pergunta. Quem mandou, também dá para identificar. Então, mas só que aí tem uma pessoa que está mandando aquela pergunta, né? Às vezes a própria pergunta ela já vem com esse cunho difamatório, né? Então dá para identificar toda essa triangulação, vamos dizer assim. Sim. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana Beatriz, sou a representante da minha turma. E eu queria explicar para vocês, acho que por que a indignação do pessoal pelo crush. O incentivo realmente era ser página para juntar casal. Mas lá na escola ele nunca foi usado dessa forma. Sempre foi para distinguir o ódio entre as pessoas. E já foi levado assim para a questão da diretoria, mas nunca resolve, porque eu não sei. Essa conta ela nunca consegue ser derrubada, não sei porquê. E ela é passada, tipo assim, todo ano eles elegem novas pessoas para serem os donos da conta. Ó, que dá para derrubar, dá. O que é que a gente precisa fazer? Fazer uma coleta mostrando que esse perfil está cometendo crimes e, mediante essa coleta, procurar a responsabilização. No caso de vocês, entendo que seja através do Ministério Público. Faz a coleta, faz a comprovação de que esse perfil está cometendo um crime e solicita ao Ministério Público a orientação e a ajuda para fazer a remoção desse perfil. E é totalmente possível. Inclusive, solicitar
a quebra de sigilo para que ele informe de onde partiram as conexões e, se for o caso, identificar quem está cometendo esses ilícitos, que são os gatilhos que levam a vítima até ao suicídio. Então, é muito importante esse tema. E muito importante você ter trazido essa contextualização, e é interessante a gente analisar e dar um auxílio no sentido de fazer essa remoção e proteger não só a comunidade escolar, mas a mente dos adolescentes, né, que estão sendo envolvidos nessa polêmica. Assim nós concluímos a primeira edição do Bate-Papo na Câmara, agradecendo a presença de todos, de modo especial dos nossos convidados. Obrigado, vereadora Milena. Debate muito interessante aqui nessa manhã, né? Agradeço a todos que participaram. Uma bagagem excelentíssima, cada um trouxe aqui nessa manhã. Que a gente possa levar esse debate para o restante do ano, não apenas se envolver com ele agora, que de fato ele, digamos, está na moda, ele está em alta, né? Todo mundo falando sobre o assunto, que a gente venha a refletir isso todos os dias, que a gente possa não ter apenas o debate com esses adolescentes, mas que a gente possa levar, de fato, também esse assunto para os pais, que a gente consiga conversar também com os adultos sobre o assunto, que é muito importante. Até a próxima, vereador Julião. Obrigado, Antônio, todos que estiveram aqui debatendo, os colegas vereadores, os que também vieram para prestigiar a Escola Pazuzinho, os professores. E é importante a gente estar trazendo à tona debates como esse. Valeu, nobre Thales. Eu que agradeço, né, Antônio? Parabéns a você pela iniciativa, pela ideia, por trazer isso aí, esse debate para a Câmara de Vereadores, esses debates tão atuais e tão importantes, né, que engrandecem aí, sem sombra de dúvida, a Casa José Vieira de Araújo. Eu que agradeço a você pelo convite, a participação, aos nossos convidados também, que teremos aí outros debates como esse. Até a próxima, Igor. Antônio, eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouco do meu conhecimento em relação a esse tema tão importante. E assim como a vereadora Milena pontuou, que seja um tema que a gente possa espalhar e estar sempre comentando por ser tão importante. Então, agradeço pela oportunidade e até a próxima. Amigo Jardiel, muito grato pela parceria de sempre, meu nobre. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco de conhecimento desse mundo tão novo que a mídia traz e a gente acha que é algo que está acontecendo agora, mas isso já vem de muito tempo. Então, muito salutar o debate, que ele possa não ficar aqui, mas que ele possa permear e que ele seja distribuído e disseminado por toda a sociedade. A gente precisa divulgar a educação digital. Então, sempre à disposição. É sempre um prazer poder compartilhar. Precisando é só chamar. Muito grato. Letícia, muito grato pelo pronto atendimento ao nosso convite. Antônio, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui hoje representando o Conselho Tutelar do município, de estar junto dos adolescentes do nosso município, construindo o que a gente preza todos os dias, né, a garantia de direitos. E foi um movimento muito rico e eu agradeço muito por ter participado dele. Então, da próxima vez, quando vocês receberem um convite para um bate-papo na Câmara, vocês já sabem que a pegada é valente, é de informação, é de construção, é desse diálogo. Tenham a Casa do Povo como um espaço de vocês, como o nosso slogan pontua, é o seu espaço na Casa do Povo. A gente completou o horário, eu agradeço imensamente a participação aqui dos senhores e das senhoras, agradeço a participação da Escola Padre Zuzinha, na pessoa do professor Inácio, do monitor Danilo, salvo me engano, da direção, Janiele, muitíssimo grato. Vocês nos já ajudaram, que agora eu vou usar o direct da Câmara para receber as perguntas da próxima escola. Viu? Já, vocês viram, né? Tudo sendo excluído na hora, né? Então, muitíssimo obrigado. Vamos fazer um registro bem rapidinho aqui para casa e na sequência a gente fecha gravando. Valeu, muito obrigado.